Bem-vindos ao BizuCast, diversão e informação para você. Bem-vindos, pessoal, para mais uma gravação de BizuCast. O tema de hoje é: e agora, José? Eu não vou aposentar? E comigo hoje aqui, vamos fazer uma dobradinha, só eu e o Lorival, né, Lorival? Hoje vamos de dois. Vamos de dois. Eu não sei quando que eu vou me aposentar, mas eu sei que eu vou me aposentar. Com certeza, né? Agora fala você aí, uma vinhetinha aí, fala aí. O que você quer que fale? Ah, fala alguma coisa que você quiser aí. Fala qualquer coisa. É um slogan. Um slogan? Tamo tudo fudido. Serve? serve bem. Tamo fudido, pessoal. Tamo ferrado, tamo lascado. Programa de hoje, né? Nesse BizuCast nós iremos falar de uma pedra no meio do caminho e no caminho havia uma pedra. A nossa dita aposentadoria. Gerações condicionadas a trabalhar até morrer começam a vislumbrar uma aurora dos tempos futuros, onde o homem será muito mais que apenas braços e pernas e força de trabalho. Tudo bonito, mas e aí? Como que fica ao meu lado? Como que nós ficamos? Ainda mais nós que não somos nem do futuro nem do passado, somos dessa zona cinza. Apresentaremos o cenário atual da Previdência e as alternativas atuais de sobreviver na velhice e como será o modelo para as próximas gerações, que são os Millennials. Né, Lorival? Ah, milênio, velho. Você não sabe o que te espera. Ai. If I didn't care more than words can say, if I didn't care, would I feel this way? Bom, então vamos começar bem do comecinho, né, Lorival? Vamos. O que é a aposentadoria? Que é o afastamento de um trabalhador do serviço ativo após completar anos estipulados em lei para exercício de uma atividade ou antes deste prazo, se for por caso de invalidez. Certo. Função social de uma aposentadoria. Vamos dizer que nós estamos falando de um trabalhador lá que é um quebrador de pedra, tá bom? Certo. Aí o cara trabalhou 30 anos quebrando pedra. Aí o cara chegou e falou assim, pô, já tô velhinho, não consigo mais segurar essa marreta aqui, parei de quebrar pedra. Quanto que ele vai ganhar por mês? Num modelo que não tem aposentadoria? Não vai ganhar nada, certo? Certo. Aí ele vai morrer de fome. Vai morrer de fome. Não vai, né, vai ter que precisar de ajuda, alguém vai ter que ajudar ele. Ele não vai ter mais renda, certo? Porque ele viveu como operário lá a vida inteira dele, não ganhava pouco, não conseguiu guardar nada, não conseguiu investir em nada. Terminou aquele período que ele podia usar a força física dele. E ele acabou, isso deu a validade, que nem, sei lá, um produto que vence, e ele já não pode mais viver da força dele. Então daí ele recebe esse benefício em troca do trabalho dele, que ele trabalhou durante anos. Mas na verdade não é só não é só por troca do esforço dele. Ele vai pagar uma taxa mensal enquanto ele estiver trabalhando e depois ele vai reaver isso no formato de uma pensão. Isso. Essa é a ideia, né? Na época da escravidão tinha a lei do sexagenário, né? Lembra? Como que é? Explica aí, deixa eu lembrar. A lei do sexagenário, quando fazia 60 anos, o cara ganhava alforria, né? O dono da fazenda tocava ele da fazenda e ele que fosse se virar. Pois é, mas daí o cara se ferrava, né? Sim, a mesma lei que liberta condena. Conhece esse ditado? Condenava ele à morte, é verdade. E ele já tava fraco, não podia trabalhar, né? E ele saía faceiro, né? Pois é. E aí, mas agora, antes de a gente entrar um pouco falar sobre a Previdência no Brasil, o que você acha da aposentadoria? Tá certo existir aposentadoria? Ah, sei lá.
meio que a gente se acomoda, né, cara? Você pega aí como é que funciona o conceito americano, não existe, cara. O cara tem que se virar. Tem que montar durante a vida dele, montar um patrimônio que quando ele fica chegar na velhice, ele possa administrar e viver desse patrimônio, né, cara? O cara tem aí 40, 50 anos pra montar um patrimônio. A gente até escuta uma frase assim que a gente vê em algumas obras de ficção, ou até mesmo na fala de alguns americanos, quando ele fala assim: eu tenho que conseguir me aposentar, ou nossa, consegui um negócio, é a minha aposentadoria, né? Eles chamam isso de uma conquista, né? De conseguir chegar num grau de independência financeira que ele não precisa exercer mais aquela atividade base dele, que ele pode agora trabalhar de uma outra forma, né? Sim. E daí acontece o seguinte, né, cara? A gente trabalha aqui na CLT, Consolidação das Leis de Trabalho, que foi copiado lá do Mussolini, da época da Itália fascista lá, né? Que era um conjunto de normas para manter o operário escravo da empresa. Se você for ver bem, hoje CLT, você é um escravo da empresa, cara. Você não presta pra mais nada durante o dia. Fica 8 horas lá dentro, cara. Concorda? Você chega em casa, você chega em casa esgotado, cara. Nem é tanta questão de energia, mas tua cabeça não serve pra mais nada. E vamos falar a verdade, né, cara? Esses empregos hoje em dia, cara, você passa 80% do tempo só bobagem, cara. Trabalho mesmo, produtivo, acho que não dá 20%. Outra coisa que não foge, né? A regra 80-20, né, cara? Essa também. Sempre volta o paretão, né? Trabalha 20% e 80% é desperdício. Reunião, né? E-mail, essas coisas não agrega nada pra ninguém, né? E já trabalhei em vários tipos de emprego, não foge, cara. Não foge, é 20%. Acredite se quiser. Pessoal, claro, tirando, né, Lorival, um trabalho manual, né? Que daí a gente não pode dizer isso. Ou um trabalho repetitivo, que daí acaba não sendo exatamente dessa forma, né? Quando é um trabalho manual, linha de produção e tal. Daí inverte, né? Daí é 80 trabalhado e 20 desperdiçado. É aquela história, né? Que você tem os 3 níveis, né? Você tem o operacional, o tático e o estratégico, né, cara? O operacional, você trabalha lá 80%, daí vai ali pro tático ali, que é supervisão, tal, o analista ali. Deve ser uns 50-50, e o estratégico, que é a diretoria, os caras que pensam ali, aí é 80-20. Mas vamos lá. Mas essa ideia de você se aposentar pode ser vista também como uma segunda profissão, né, Lorival? Muita gente, quando chega numa etapa, fala assim, cara, vou me aposentar. Tem gente até que se aposenta de profissões no meio de uma carreira, de uma vida jovem profissional, né? O mundo mudou, né, cara? O mundo mudou. O mundo dos nossos pais não existe mais. O meu mundo não existe mais, né, cara? Eu nasci na época aí da televisão preto e branco e máquina de escrever. Minha mulher fez. Eu lembro que eu levava a minha esposa, quando a gente era namorado, na aula da datilografia. Cada vez mais a gente vê pessoas que trabalharam, sei lá, do que se formou até uns 40 anos de idade, e aí quando o cara chega nessa época aí, que o pessoal diz de crise de meia-idade e tal, o cara muda de carreira. É quase que considerado uma aposentadoria daquela primeira profissão, né? Mas não é a aposentadoria que nós estamos falando nesse programa, que não é uma aposentadoria voltada assim o cara tá se recolocando, ou se reencontrando, ou se reinventando. A gente tá falando de uma aposentadoria quando o cara tá terminando a vida profissional e um pouco da vida biológica também. Daí o cara tá necessitando de suporte financeiro para que ele possa ter uma velhice tranquila, certo? E aí o cara fica idoso, ele tem mais gasto com remédio, fica doente, aquele papo, né? É isso aí. As despesas aumentam e a receita diminui. É bem isso. E provavelmente não vai ter dinheiro suficiente, o Estado vai falar, não pago, fazer o quê? E aí? Vai cobrar o Estado como, né? Vai colocar no Serasa o Estado? Certo, que era os 35 anos trabalhado, né? 35 anos de serviço e idade mínima de 55, 50 para homem, né? Que agora os caras estão mudando tudo isso daí. Agora foi para 95 pontos, soma. E daí agora a idade mínima está indo para 55, 60, 65, porque não tem mais quantidade de gente trabalhando para sustentar quem está aposentando, né, cara? É a história da pirâmide, né? Aí vamos falar, já falando de Estado, vamos falar alguns números da Previdência no Brasil. É 30% de 25%, ou 30% de 30%. Portanto, não é 30%.
Os gastos com previdência já correspondem a 1/3 do orçamento e quase dobram seu peso na economia nos últimos anos, indo dos 4,6% do PIB em 2014 para 8,2% do PIB em 2016. Então imagina, 8,2% do produto interno bruto do país Brasil é destinado para a previdência, para pagar aposentadorias. Isso aí. Do PIB, tá? 6,8% do PIB corresponde a INSS. 5,7% pagamento da dívida. 5,3% educação. 3,9% saúde. 3,9% previdência do servidor público. Ou seja, se você somar o 3,9% da previdência do servidor público com o INSS, que é o 6,8%, esse número vai mais alto ainda. Aí 2,1% para administração, 1,2% para transportes, 1,1% para o judiciário. Aí tem seguro-desemprego, defesa, que é o exército, 0,8%. Legislativo, Bolsa Família e tudo mais, tudo na casa de abaixo de 1. Tudo 0,8, 0,6, 0,4. Quando você fala desses 413 bilhões para a Previdência, 30% dessa grana vai para pessoas que vão receber aposentadoria por tempo de contribuição. 26% é só idade. O cara atingiu idade, mas não atingiu o tempo. 25% é pensões por morte. 12% por invalidez. 6% auxílio doença. 0,8% é auxílio acidente. E 0,4% é outros motivos lá de aposentadoria. Então, se você olhar aqui, cara, se você somar idade mais tempo de contribuição, dá 60%. Mas a gente tem 25% aqui de pensão de morte, né, cara? É as viúvas. Viúvas, cara, 1/4, cara, dessa conta aí é viúva. Minha mãe tá nessa conta aí. Caramba. São as viúvas. Engraçado que a gente tem um infográfico que mostra a arrecadação com gasto público, né? E o que mais arrecada hoje imposto para o governo vem dos impostos relativos a consumo, que é o ICMS, COFINS, EPI, ISS e outros tantos ligados a consumo. Corresponde a 15,3% do orçamento aí de 44 bi. De 2011, é um exemplo aí, já estamos usando alguns outros anos, mas só para ter uma proporção, né? De 44 que arrecadaram em 2011, 15,3 foram impostos relativos a consumo. 7,6 relativo a salário e lucro, que é um tipo de tributação burra, né? Porque você arranca da boca do cara, né? Quando o cara tá ganhando lá e do que ele lucra. Desincentivando a ganância propositiva, né? De querer crescer, certo? Pra você ter ideia, cara, eu tô numa situação hoje que se eu faço hora extra, se eu trabalho mais, eu passo a faixa e daí eu recebo menos, cara. Sabia? Eu não posso fazer hora extra que eu ganho menos. E olha... Eu trabalho mais e ganho menos. Ó, Lorival, eu vivi um negócio... ridícula, cara. Não, pra você ver como é que a gente vive num país de loucura mesmo. Eu já recebi um salário lá quando eu comecei a trabalhar na primeira empresa que eu trabalhei lá, que era com madeira e tal. Eu cheguei numa época que eu recebi um aumento que eu fui lá no RH e pedi pra diminuir meu salário. Pra desaumentar. Desaumentar. Que eu falei, vocês me colocaram no começo da faixa 2. Isso. E eu tô recebendo menos. Eu não quero. Mentira, eu não quero esse aumento, porque eu tô precisando do dinheiro, né? É mole, cara. É Pra mole você. o troço desse, cara. O governo, né, cara? Meu pai fala muito uma frase que é assim: se você tem a galinha dos ovos de ouro, o que você deveria fazer? Comer a galinha ou nutri-la bem pra sempre ter os ovinhos? Comer pra galinha, né, cara? Só que os caras comem a galinha, arrancam o ovário da galinha. Meu pai diz assim, não, comer a galinha já é coisa do passado, agora os caras arrancam o ovário da galinha. Arrancam o ovário e deixa a galinha estéril. E depois fica pedindo mais ovo dela. Então o coitado do povo trabalha pra cacete. Aí os caras vêm e arrecadam o imposto de renda aí, dia 30, né? Passou aí pro pessoal o leão aí. Então o coitadinho tá trabalhando lá. Vamos combinar, né, Lorival? O cara que recebe... não tô falando de um salário mínimo. Vamos falar de 3. Vamos falar de 4 salários mínimos. Esse é o grande problema do Brasil. É esse cara que recebe 4 salários mínimos. É esse cara que tem que ser sangrado. É esse cara que tem que fazer justiça social. É com ele.
Vai partir dele a justiça social de tirar o dinheiro dele para entregar para a União. É isso, então. Pra dividir, né? O que você entende? O que você entende? Da mesma forma que eu cheguei lá e pedi para diminuir meu salário lá naquele meu primeiro emprego, acaba passando uma mensagem para todo mundo e fala assim, porra, eu não vou ganhar 4 salários porque eu vou tomar nas costas. Vai sim. Vai arder doído. Então, esse negócio é o seguinte, cara. Pra menos é mais, né? Cara, hoje ser empregado nesse país não é o caminho certo aí pra juventude aí. Pois é, né, Lorival? Vamos falar a verdade. Se você é um empreendedor, um jovem empreendedor, e você tá começando seu negócio, mas você ainda não sabe, eu não tenho tempo para investir, a gente tem um programa muito legal aí para quem quiser seguir no feed, que foi Tomei no Tube na Bolsa de Valores, que é um primeiro programa que a gente vai fazer uma série de Bolsa de Valor. Vamos dizer que você ainda não tá, você quer aprender, mas não dá tempo e você quer tomar uma decisão rápida da tua seguridade na tua velhice. O que você pode fazer? Plano de previdência particular. Certo? Daí você tem que torcer pra instituição não quebrar, né? Mas vamos falar, Lorival. E você que pagou lá desde que ano que você começou a trabalhar? Carteira assinada. Comecei com 16, eu nasci em 71, 81, 86. 86. Você imaginava que o governo ia quebrar? Mas nunca, né, cara? Mas eu não sabia nem que tá acontecendo? Governo. E o que tá acontecendo? Vai quebrar. Vai quebrar. Vai quebrar. Agora, dá pra gente confiar, eu vou te dizer, num país como o nosso, eu confio mais no banco, porque ano após ano os caras não param de lucrar, dá pra confiar mais no banco do que no governo. Em termos de solidez, né? Aí, falando de confiar, falando de futuro, você vê, lá em 1980, bem quando você tava falando lá, a nossa pirâmide era uma pirâmide bem fininha, assim, né? Igual dos egípcios. A gente tinha uma base de jovens, os adultos, e a gente tinha uma proporção bem pequena de idosos, não é verdade? Isso, era um país jovem. E a expectativa de vida também era bem diferente, né? Agora, cara, em 2000, eu tenho aqui uma pirâmide de 2000 e uma projeção para 2020, onde a pirâmide começa a ficar gorda no centro, né? Se eu não me engano, em 2020 vai ter 3 aposentados para 1 trabalhando, se continuar assim. Então, assim, eu também não vou falar pra você, assim, tanto eu como você, a gente não tá falando tudo isso que a gente tá falando aqui pra defender partido A, ou B ou C. A gente tá aqui pra defender a população, em primeiro lugar, né, Lorival? Porque o negócio é o seguinte, o cara tem que ficar esperto, né, meu? Tem que ficar esperto. E outra, todos esses caras, se juntados todos... É tudo pilantra. É tudo pilantra. Se você juntar todos eles, colocar dentro de um saco e parar na frente do asfalto e passar o caipira e ele falar que tem um saco de merda, você vai ter que dar troco. Bom, resumo do negócio. A gente não tá aqui para defender A, B ou C, mas, de fato, Lorival, você concorda que faz sentido mudar a data da aposentadoria? Que não faz sentido o cara com 50 anos se aposentar? Não faz sentido, cara. Hoje a gente tem que falar do seguinte, a palavra que tá na moda, independência financeira. E independência financeira é um conceito relativo, porque depende de quanto você gasta. Exato. Se você quer buscar uma independência financeira de um gasto de, sei lá, de 10 mil por mês, porra, cara, que independência difícil de conquistar, né, Lorival? Enquanto tem nego lá morando na beira da praia lá, que com milão ele tá aposentado, ele pode se aposentar com milão por mês. Bom, mas a realidade é o seguinte, vai ter cada vez mais idosos e mais pessoas com essas idades de 50 a 65 anos, pelo que a gente vê aqui na pirâmide, né? E... quando a gente olhar para a regra antiga, esse pessoal seria quase que 50% da pirâmide, né? Quase que, não, 50 não, uns 30 a 33% da pirâmide seria esse pessoal acima aí de 50 anos. Então, não faria muito sentido. A gente também fala de avanços na qualidade de vida, na medicina, né, Lorival? Quantas pessoas a gente conhece de 50 anos aí que você olha, você não acredita que o cara tem 50 anos? Porra, eu tô quase chegando lá, cara. Falta mais 3 só. E você parece que tem 60. Puta cagada. Não, brincadeira. Não, mas vamos falar aí de personagens, né? Pelo menos que a gente são notáveis na televisão, atrizes, né? Que a gente via antigamente 50 anos era uma idosa. Hoje em dia é uma mulher inteiraça, cheia de plástica, com uma vida. Depois da invenção do silicone ficou uma beleza. Caramba, 50 anos de idade, você olha lá a mulher, ou você olha o ator lá, o cara é um galanzão. Caramba, 50 anos falar que aquele cara é idoso, não faz sentido, né? Não. Não faz. O cara vai até os 100 hoje,
se levar uma vida de boa, aí vai até os 100. Nesse sentido. Eu fiz uma simulação aqui pra você fazer as contas comigo aqui de cabeça. Vamos pegar um sujeito que ganha R$2.000 por mês, tá? Na nova tabela, já tô falando um pouquinho sobre novas regras, né? Mas já vamos falar da regra lá dos pontos, vamos falar da tabela. A tabela diz o seguinte: até R$1.693, o teu desconto do INSS é 8%. De R$ 1.693,73 até R$ 2.822,90, o desconto é 9%. De 2.822 até 5.645,8, o desconto é de 11%. Ai. Aí, ó. 11%. 11%. Limitado ao valor de 11% de 5.645,8, que é o valor máximo a ser contribuído. Então vamos pegar o exemplo do cabocrinho que ganha 2.000, certo? 2.000 o cara vai cair na faixa 2, que é 9%. 9%, 2.000 vai dar 180 pila, tá? Tungaram, cara. Hã? Atungaram o cara em 180 pila. Isso. 180 pila por ano, por mês, no ano vai dar 2.160 pila que o cara vai contribuir pro governo, tá? Deu um salário de um mês, hein? Deu um pouquinho mais que um mês que ele já entregou só de INSS. Certo. Aí vamos projetar isso aí em 35 anos. 35 anos vai dar R$ 76.500, sem juros e correções, tá? A primeira parcela paga de R$ 180 no mês 1, se aplicada na poupança, vai ter o valor de R$ 1.462 lá no fim, durante os 420 meses. E se você levar em consideração todos os 35 anos aí contribuindo, os 420 meses no total, o valor vai chegar em R$256.000 acumulados. Na poupança, hein, cara? Na poupança. Esse valor, a partir do momento que ele parar de depositar, esse valor fica parado lá e agora eu quero me alimentar desse valor da poupança. Este valor, mensalmente, a partir desta data que for acumulada, vai gerar uma renda mensal em juros de R$ 1.274,91 para a pessoa que aplicou esse dinheiro. Agora, do contrário, ele não teve escolha de guardar o dinheiro e aplicar no que ele queria, certo? Ele teve que entregar para o INSS. Pois é. Aí no final desses, todos esses anos aí, ele vai receber 2.000 por mês. Isso aí. Deu muita diferença, né? Deu milão. Milão em 3 dá 33%. E é 33. E vamos falar que, teoricamente, pela regra, ele vai ter que ter 60... Fazendo a conta do padeiro, né? Ele vai ter que ter 60 anos. A expectativa de vida do brasileiro é 75 anos, certo? Então ele vai viver 15 anos com essa pensão. Agora, olha que engraçado, né, Lorival? Às vezes, olhando pra isso, até pensa... Do jeito que hoje é o povo brasileiro, se você falasse pra ele assim, ó, não é obrigado, você pode guardar o dinheiro. O cara vai tomar pinga com esse dinheiro. O cara vai beber esse dinheiro, né? Vai. Aí o cara vai chegar no final da vida e deve ficar morrendo nos hospitais, vai sair mais caro ainda, porque não tem remédio, não tem nada, vai sair mais caro o gasto de saúde com o cara do que dar a aposentadoria pra ele. Final das contas é o seguinte, né, Lorival? É um pepino mesmo, cara. Isso aí não adianta, a gente não tá vindo aqui pra ficar falando de solução, não, né? Você vê, se o cara guardar o dinheiro e render na poupança, não dá. Mas não é grandes coisas também, cara. Não é. Não é. Qual que é a regra? É a tal dos 95 pontos, para homem e para mulher, né? Para homem é 95 pontos, para mulher é 85. Então, no exemplo 1, ou o cara faz 35 anos de contribuição mais 60 anos de idade, dá 95, ou ele pode pegar ali 37 anos de contribuição e se aposentar com 58 também dá 95. E fazer esse balancete aí de contribuição com idade. Daí tem uma tabela lá, uma tabela que você não pega o 100%. Isso, se o cara pegar a idade antes, o cara, se ele esperar um pouquinho a mais, ele não tem esse fator previdenciário que reduz esse valor. Então esse sujeito aqui que a gente tá fazendo a simulação, ele pode transformar, se for 2 anos antes, e transformar esse 2.000 em 1.800. É um dinheirinho que vai entrar, tá? Mas você vai ter que ter outras fontes de renda. Eu acho que o cara deveria imaginar, eu acho que isso que você falou agora é muito interessante. A aposentadoria não é renda. É pro cara, é uma mesadinha pra você conseguir comprar um remedinho e uma comidinha. Você vai ter que se garantir do outro jeito. Pra você manter a tua qualidade de vida, né? Por isso que o pessoal fala da previdência privada como uma atividade complementar a essa, certo? Certo.
Então você ganharia esse valor, vamos dizer que esse sujeito aqui, ele paga esse valor para o INSS, ele vai ter o 2.000 dele. Mas se ele paga uma privada de mais 180, ele vai ganhar esse 2.000 mais... Um quinhentão. Mais um quinhentão. Se a instituição não quebrar. Se a instituição não quebrar. É. Olha, para quem tá ouvindo, a gente não tá vindo aqui para te dar solução. A gente tá vindo aqui para te alertar. Se você não tá preocupado com isso, você tem que começar a ficar. Comece a se preocupar. Na verdade, mas nós vamos dar umas dicas aí boas. Vamos dar uma dica boa. Mas agora vamos... Cara, só tem um jeito, cara. Educação financeira. Cedo. Educação financeira cedo. Só que às vezes, né, Lorival, o cara tá ouvindo e fala assim, caramba, eu tenho 35 anos, e agora? Antes melhor começar agora do que nunca, né? Melhor agora do que com 60. Claro. Agora vamos entrar num tópico aqui que é assim, previdência em outros países. Porque tem gente que pode achar assim, mas lá é melhor, né? Vamos falar dos outros países. Olha só, os outros países estão cada vez mais demorando as pessoas estão cada vez mais demorando para se aposentar, cara. Porque a expectativa de vida cresce muito mais lá. E geralmente eles recebem 53% do salário da ativa. Não tem esse negócio aí que no Brasil não, do cara receber um por um, cara. Tudo bem que aqui no Brasil tem o teto lá, né? Eu não sei quanto que tá o teto agora. O teto vai a 5.645, subiu. Porque até então o teto tava em 2.000 e alguma coisa, né? 3.000 quase. 3.900. 3.900, agora foi pra 5.600, né? Só que dinheiro pra pagar isso. Mas o cara ganha 10, o cara não vai receber 10, né, Lorival? Não, porque feita uma média dos últimos anos, e Coraquaquá. Mas vamos lá, ó. Então, pra quem tá escutando isso, falando assim, mas lá fora é diferente, o Brasil é uma porcaria mesmo. Cara, a maioria dos países da Europa paga apenas metade. Fora outros países que não têm aposentadoria, não existe. E os que existem, grande parte na Europa, é 50% a 53%. E a arrecadação de contribuição de INSS em outros países desses da Europa é maior que a do Brasil. Ou seja, o cenário aí de benchmarking pra gente fazer lá fora... Não é bom. Não é bom. Os caras pagam mais e recebem menos. Não é bom. Isso nos faz pensar o seguinte, eu não acho que o europeu é burro, Lorival. Não, acho que não. Então significa que esse nosso modelo ainda não é sustentável. Não. Mas, né, cara? Porque se o deles, o cara paga 40%, às vezes tem país lá que eu tava vendo, acho que Dinamarca, o cara paga 40%. E o cara vai receber com 53%, então vamos fazer a conta aí de quanto que o cara aqui pagando um valor aí que é 9%, o cara recebe 100 depois. Não tem, né, cara? É que isso que você tá falando de pirâmide financeira tem muito a ver, porque assim, não tem como dar certo essa conta. Não. Quando você fala assim, cara, você me dá 9 e depois eu te dou 100%. É uma pirâmide. É uma pirâmide que tá muito baseada em algumas premissas, que é a primeira, que cada vez mais tem que ter mais jovem, menos gente aposentada trabalhando do que gente aposentada, para isso poder ser sustentável, né? Só que os caras estão vivendo cada vez mais. E o segundo ponto é que o cara que tá aposentado, teoricamente, eles esperam que o cara viva um pouco, né? Recebendo a pensão, concorda? Que o cara receba lá com 60 anos, viva 10 aninhos e bata a bota. Só que os caras estão vivendo 100. Sem contar os caras que não querem mais saber de trabalhar CLT. Preferem ser freelance e tal. Qualquer pessoa, qualquer jovem hoje que tem um pouco de conhecimento, não quer mais trabalhar CLT. É aí que nós vamos entrar num tema que é dos millennials. Ele vai ter que fazer a aposentadoria dele como o americano faz, né, cara? Começar a construir o patrimônio. No braço, né? Ele mesmo administrar, que é uma questão natural, né, cara? É um amadurecimento do ser humano, né? Exato. Virar adulto, deixar do Estado paternalista, eu vou cuidar, vou pegar esse dinheiro porque você não vai tomar pinga, então eu vou guardar, porque a ideia era essa. Era essa mesmo, claro que é. Eu vou tirar esse dinheiro de você, vou guardar aqui pra tua aposentadoria, porque você vai tomar pinga se eu der pra você. Essa é a ideia. Não é só isso, você vai tomar pinga e depois você vai dar trabalho pra mim.
vai custar mais caro. Então tá aqui, eu vou guardar esse dinheiro pra depois te dar pra você não ficar enchendo o saco dos outros. Aí que tem um negócio assim, millennials, jovens ricos versus velhos pobres, né? Então a ideia é a seguinte, vamos colocar numa discussão aqui. Os jovens de hoje serão velhos ricos porque vão preparar sua renda. Vamos falar dos jovens inteligentes, né? Aí que tá, né? E os jovens do passado, que hoje são velhos, que somos nós, né? Que não venham a fazer isso, vão ter uma velhice sem recursos. Porque não dá pra confiar numa máquina que, pelo que a gente acabou de conversar aqui, não faz sentido. Não faz sentido. Não tem que sair o dinheiro de algum lugar, né? Então, assim, se a gente olhar como você está falando, o jovem que prefere não ser CLT, ser PJ, receber por fora. Ah, claro. E paga o mínimo lá do INSS, lá paga o mínimo, que acho que 50, 60 reais o mínimo. Isso. E daí paga uma previdência complementar, certo? Daí o cara vai montar uma carteira de ação, uma carteira de fundo imobiliário, vai se virar, né, cara? Vai se virar. Vai comprar ter um lote, um sítio, vai se virar, vai montar um negócio, outro negócio, vai ter outra renda, vai dar aula, vai se virar, né, cara? Diferente do meu, da minha geração, que pegue, estude, se forme, consiga um emprego, trabalhe 30 anos na empresa e se aposente. São duas ideias diferentes, né, cara? Muito diferente. Hoje o cara tem uma possibilidade imensa de oportunidade, cara. Hoje o cara sentado na frente do computador, ele faz dinheiro, cara. Sem sair de casa. Na minha época não tinha nem o computador pra você sentar na frente. Vamos fazer vamos construir um mapinha pro cara que tá ouvindo, que até agora ficou quase, sei lá, quanto tempo aí de conversa aí, que o cara tá só no desespero. Bom, nesse caso, sigam meus bons. O primeiro passo é aprender a ganhar dinheiro. Fazer, como diz o americano, fazer dinheiro. Make money, né? Que o cara lá nos Estados Unidos, com 7 anos de idade, ele monta uma barraquinha de limonada pra aprender a fazer dinheiro. Na frente da casa, começa a vender limonada pra aprender a fazer dinheiro. Ou seja, já com 7 anos ele aprende pra fazer dinheiro, tem que vender alguma coisa, não tem outro jeito. Porque aqui no Brasil tem preconceito, né, com vendedor, né? O cara é vendedor. Tem essa mística que é mentiroso, né? Eles põem que o vendedor é mentiroso, né? Você vê que 70% dos presidentes de empresa vêm da área de vendas. Exatamente, são vendedores, né? E é verdade mesmo. Inclusive tem um ditado nos Estados Unidos que fala que nada acontece no mundo até que alguém venda alguma coisa. É verdade. Verdade, faz sentido. Ué, você casou ou não casou? Você não teve que vender a tua imagem pra tua namorada? Tive, claro. Quando você tá conversando, você não tá vendendo uma ideia? Ué, hoje aqui no podcast eu não tô querendo vender a nossa imagem aqui pro pessoal comprar a gente e usar a gente, escutar a gente, é uma venda. Estamos vendendo a ideia de que se ele não ficar esperto, ele vai se fuder, porque não vai se aposentar. Tomara que ele compre. Se ele não comprar, ele vai se fuder. Só vai acontecer isso. E qual é o nosso objetivo aqui? Ajudar as pessoas. Então que ele escute isso e fale assim, porra, me ajudou, cara. Vamos lá, vamos pra frente. Vamos pra frente. Então é assim, o cara vai lá, o sujeitinho, já o cara, o milênio novo aí, não quer ser CLT. O cara quer ser PJ, porque o cara ganha toda a grana na mão, paga o ISS, paga imposto de renda de um MEI, de uma microempresa simples, certo? Aí o cara pensa no futuro dele. Então ele vai lá, como você falou, paga o mínimo do INSS, porque ele é o empregado da empresa dele, no mínimo ele tem um Prolabore lá dentro da empresa dele, ele vai pagar sobre o Prolabore, que deve ser um salário mínimo que o cara destina para ele. E o cara vai recolher também, vai lá pagar um fundo de previdência privado lá para complementar isso daí. Então é assim, ele não é que ele tá fazendo isso para ele viver disso, mas ele precisa somar de grão em grão a galinha enchendo o papo, certo? Certo. Então ele vai colocar um pouquinho dos ovos dele lá no INSS do governo, mesmo achando que isso pode quebrar ou não. Vai colocar uma sementinha lá no banco que ele confia. Pô, esse banco é sólido, vou pagar um plano de previdência aqui desse banco aqui. Aí ele vai sobrar o resto do dinheiro dele e vai começar a diversificar. Vai investir em bolsa, vai ganhar dividendo, vai pegar uma pequena fatia para brincar de trader, para aprender, e uma parte da grana dele também ele precisa para investir no negócio dele, para maximizar o negócio dele e diversificar o negócio dele também, né? É por aí, cara. É por aí. Então vamos ter, é isso que o cara deveria pensar? Isso aí, não dá para se acomodar.
Cara, sabe quando o emprego CLT é bom, cara? Quando você quer aprender alguma coisa, e você arruma um emprego naquela área, pra você aprender. Parou de aprender, tchau. Vai pra arruma outro CLT. Você tá sendo pago pra aprender. Aí é legal. Muito legal a visão, cara. Eu gostei disso que você falou, viu? Porque faz muito sentido. Faz muito sentido, cara. Foi o que você fez, meu querido. É verdade. Você foi pago pra aprender lá. É. Eu fui pago pra aprender 5 anos lá, cara. Eu fiquei 4 lá, cara. Eu fiquei lá, inclusive é o que eu falava, enquanto a consultoria tiver, eu tô aí, cara, depois eu vou embora. Mas isso que você falou faz muito sentido, cara. Até porque eu vejo também, ô Lorival, esse negócio do empreendedorismo, uma doença aí de mania no jovem. E às vezes eu fico pensando assim, claro, cara, eu acredito que tenha aquele jovem que nunca trabalhou e o cara vai ser empreendedor e vai dar certo. Mas você não acha também que seria um caminho legal o cara trabalhar de CLT, aprender pra depois empreender? É legal também, não é? É óbvio, claro, cara, claro. Porque é o seguinte, cara, esse negócio do empreendedorismo aí, tem o tal do empreendedorismo de palco, que é a mesma coisa lá do PowerPoint, lá o DJ de PowerPoint tem o empreendedorismo de palco. Os caras vão lá, não vamos, oba, e os caras aí, tem os caras aí, e oba, e tudo é lindo, tudo é mal. Não é bem assim o troço, cara. É, não é mesmo, cara. E não é só na área do empreendedorismo que tá essa putaria. Bolsa de valores tá uma putaria, oba, vamos. Não é bem assim. Inovação, né? Assunto de inovação. Todo mundo quer ser entendido de inovação. O cara, sei lá, viu uma história de inovação lá do cara da NASA, o cara da Rússia que em vez da caneta inventou o lápis. Pronto, o cara se tornou mestre de inovação para dar palestra por aí. Mas e aí? Pai rico, pai pobre. Isso aí nós vamos fazer um programa só disso, né? Mas acho que volta a gente falar desse livro e do principal ponto aí que agora eu queria a gente começar a falar assim de dicas. Uma dica pro cara aí, como se fosse um roteiro. Você começou a falar sobre educação financeira, acho que um exemplo bom é o Pai Rico, Pai Pobre, né? Ah, é o primeiro livro, né, cara? Que assim, a diferença, até eu anotei uma frase interessante do livro, que é assim, a diferença está entre ter o controle do próprio destino ou não. Mas vamos entrar na história do Pai Rico e Pai Pobre. Por que o nome do livro é esse, você lembra? Não, fala aí. Porque na realidade ele se dizia que ele tinha 2 pais, né? Ele tinha o pai oficial e o pai de um amigo dele. O pai dele oficial era um cara estudado, que tinha mestrado, doutorado e os cambal. E trabalhava e não tinha dinheiro. E o pai do amigo dele não tinha estudo, mas tinha dinheiro. Daí ele ficou naquela, mas como é que pode? Como é que meu pai verdadeiro estudou tanto e não tem dinheiro, e o outro não estudou e tem dinheiro? Onde é que tá a diferença? Por isso que é pai rico, pai pobre. Porque legal. Na realidade ele tinha 2 pais, né? Que daí o pai do amigo dele que ensinou para ele toda a educação financeira. Que o pai estudado, doutor, mestre, os cambal, que era da faculdade, ele era lá do departamento, era bam, não tinha educação financeira. E o pai que não estudou na escola tinha educação financeira. Tanto que esse pai, o rico, ele só foi comprar a casa própria com 51 anos de idade. Olha lá que legal. Porque nós vamos entrar no conceito. O principal conceito desse livro é você saber diferenciar um ativo do passivo. O que é ativo e o que é passivo. Que é diferente da contabilidade. Daí ele coloca assim a diferença. Qual que é a diferença do pobre, do classe média e do rico? Qual que é a diferença? O pobre é fudido, não tem dinheiro, né? Fudido. Não sabe ganhar, não sabe poupar, não sabe investir, não sabe nada. Educação financeira. O classe média, ele investe o dinheiro dele em passivo, achando que está investindo em ativo. Uhum. E o rico investe o dinheiro dele, sabe ganhar, sabe poupar e sabe investir e investe em ativo. Que daí a gente vai entrar na teoria do fluxo de caixa. Legal. Ou seja, ele usa o dinheiro dele para ganhar mais dinheiro e não para empatar dinheiro. Por exemplo, vamos lá. Uma casa é um ativo ou é um passivo? A gente já teve essa conversa no último podcast, né? Se Teve, você né? mora nela, é um passivo. Agora, se você aluga ela ou aluga o andar de baixo e mora no andar de cima de um sobrado, aí ela é um ativo. Ou seja, a definição de ativo tem que dar dinheiro para você. É o que põe dinheiro na tua conta. E passivo, tira dinheiro da tua conta. Tira dinheiro ou empata dinheiro, né? Por exemplo, o cara compra um carro. O carro é um ativo ou é um passivo? Se você só usa ele para passear, é um passivo. Pois é, mas você chega na televisão aqui, invista o seu dinheiro no novo Fiat, não sei o quê.
Porra, os caras estão fazendo um desserviço na televisão. Mas Carro não é investimento, é despesa. Claro que é. Agora, se você para pra pensar... Tá, mas pergunte para 98% da população brasileira e pergunte, o carro é um investimento ou é uma despesa? O cara fala, é investimento, é patrimônio. Vai até na declaração de imposto de renda. Pois é, mas daí você para pra pensar. Os caras têm uma indústria por trás da automobilística aí que precisa aumentar cada vez mais a venda e os caras vão fazer de tudo pro cara comprar o carro, né, cara? E o pessoal cai nessa armadilha, né? Cai mesmo. Cai na armadilha. Você vai lá, colocar carrão, mas financiado, vai pagar... Além dele pagar 3 vezes o carro, né? Por financiamento, a taxa de juros absurda. Fazendo a alegria do banco, Do banco, da montadora, do governo, e só ele... Aqui, ó. Se fudeu. Anda de carrão, casa, o cara troca de casa, compra uma casa, troca a segunda e financia, fica 30 anos financiado, pagando uma taxa exorbitante de juros. O cara já nasce morto, nunca mais ele sai dessas dívidas, que é a corrida dos ratos. O cara só ganha dinheiro para pagar a dívida. Trabalha pro banco, trabalha pro governo e trabalha pro patrão. O que é diferente disso do cara que trabalha no garimpo e tá devendo dinheiro pro garimpeiro e não pode sair do garimpo nunca porque sempre que ele ganha ele tem que pagar a dívida e contrai uma nova dívida e paga de novo, né? Que é o mesmo esquema que tinha lá na época da escravidão, que logo depois que a escravidão os caras faziam o seguinte, né? Daí eles passaram a pagar, que a escravidão nada mais foi para criar um mercado consumidor, né? Porque o escravo não consome, mas o trabalhador consome. Isso. Então foi pressão da Inglaterra para criar um mercado consumidor. Foi isso. Porque a Princesa Isabel não tinha nada de boazinha aí. Foi decisão econômica. Aí eles faziam assim. Daí tinha a fazenda, tinha os trabalhadores que ganhavam salário e já tinha a vendinha. Ali onde o cara já... O salário que ele ganhava ele já deixava na venda. Isso mesmo. Que era do dono da fazenda. Tanto que nós temos o Ministério da Fazenda, né? Sabia que nós temos... Será que é por causa disso? Claro, é óbvio. Pega uma cédula, você vai ver lá que tem a assinatura do Ministro da Fazenda, Ministério da Fazenda. Fazenda Brasil. Estamos trabalhando na fazenda, então. Cara, só mudou a forma de recolher o dinheiro. Nós continuamos escravos do mesmo jeito, cara. Tá, legal. É verdade. Agora, para finalizar, vamos fazer eu queria que você criasse aí um passo a passo de dicas pro cara, assim, ó. Tá, já sei que eu não vou me aposentar. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, cara. Aprender a ganhar dinheiro. Não tem jeito. Certo. Segunda coisa. A fazer dinheiro. No CLT, o cara trabalha um emprego, ótimo, excelente. Primeira. Então eu vou desenhar o seguinte pra cá. Quem tá em casa, você também aí, desenha aí o plano cartesiano. Desenhou? Bota aí o plano cartesiano aí. Melhor ainda, Lorival, o desenho tá na capa do episódio. A pessoa pode olhar lá no meio dos desenhos dos personagens. O desenho tá lá desses 4 quadrantes que você vai falar. Isso, botei. Lado esquerdo aqui, primeiro quadrante, eu de cima aqui, coloca a letra E. Embaixo desse E, coloca a letra A. Agora vamos lá pro terceiro. Do lado do E, do lado direito, coloca a palavra D. E embaixo do D coloca a palavra I. Esse é o quadrante do fluxo de dinheiro, que é como as 4 formas que o cara tem de fazer dinheiro. O E é empregado. É a mais difícil. O A é autônomo. O D é dono. E o I é investidor. Certo? Certo. Então é o seguinte. Então você tem que tirar o dinheiro do E e do A, colocar no I, de investimento. Qual que é a diferença? O empregado ele trabalha às 8 horas, ele trabalha para o outro, ele só vai ganhar o que ele trabalhar. Uhum. Tá? E é uma renda limitada. O autônomo, ele é empregado dele mesmo. Mas ele também tem um limite, ele só pode ganhar aquelas horas que ele faz. Ele só tem um empregado, que é ele mesmo. Ele mesmo, ele é autônomo. Mas ele continua tendo que trabalhar. Se ele ficar doente, fudeu. O D vive do trabalho dos outros, que é o dono. A renda dele, o dinheiro dele entra do trabalho dos outros. Esse é o dono do negócio. Certo. E o I, ele é investidor. É o dinheiro que trabalha para ele. Ele fica em casa dormindo, vamos supor, vamos lá, vou dar um exemplo, ele tem lá uma ação, a ação rende dividendo, bota no dinheiro dele, ele é investidor. Então a ideia é pegar o dinheiro e colocar ali no investidor, que é a renda passiva. É uma renda que você ganha sem fazer nada. Essa é a ideia. Renda passiva. Certo. É um dinheiro que entra todo mês para você, sem você fazer nada. Renda passiva. É aí que você tem que focar. Você
tem que tirar todo mês um pouquinho e ir colocando, fazendo esse bolo crescer. Então, vamos repetir. Tem 4 formas do cara fazer dinheiro. Empregado, autônomo, isso não vamos conversar mais pra frente. Dono e investidor. Legal. Esse Legal, aqui gostei. Esse é do livro Independência Financeira, que são as 4 formas do cara fazer dinheiro. Muito legal mesmo, hein? Gostei da ideia. Vamos dar um exemplo. Empregado, você tá lá empregado numa empresa. Todo mundo é. Todo mundo não, né? Autônomo é o cara. Quem que é autônomo? É um PJ. É o pessoa jurídica lá. Prestador de serviço. Só tem ele. É aquele cara que, vamos supor lá, é o cara que é pintor de casa. Então, ele trabalhou 100 horas, ele ganha 100 horas. Se ele quer aumentar a renda dele, ele tem que trabalhar 120 horas. Mas ele continua sendo limitado. Por exemplo, no próprio mercado financeiro, o cara que faz trade, ele é um autônomo. Certo. Ele tem que estar ali atuando. Agora, o cara que investe para longo prazo, ele é dono. Quando você compra uma ação, você é dono daquela empresa. Você é dono de uma parte daquela empresa. Ou se você compra um fundo de investimento imobiliário, você é dono de uma parte daquele imóvel. Legal, legal. Certo? Certo. E você vai montando. E o investidor é uma carteira. Você tem vários investimentos. Você pode ter imóvel, fundo imobiliário, ações. Mas e aí, voltando para a ideia do cara se aposentando. Aí o cara ficou velhinho, o E deixa de existir, ele já não é mais empregado, certo? Certo. Aí do Ezinho ele vai receber uma aposentadoria lá, uma merrequinha. Uhum. Se o cara é autônomo, ele também recolheu o INSS lá, ele vai receber a merreca dele também de aposentadoria, certo? Certo. Se o cara E não pode mais atuar, fudeu. Fodeu. Agora, se ele é... O autônomo é fudido. Agora vamos lá, o cara é A. O cara é D agora, né? O cara é dono. O dono não se aposenta, né, cara? Ele não vai fechar a empresa. Ó, galera, fiquei velho, agora eu não vou ser mais dono. Não faz isso, né? Não, ele bota um administrador, né? Ele bota um administrador, ele passa pra alguém, mas ele continua sendo dono. O patrimônio tá na mão dele, né? Isso. Ou ele pode vender a empresa também, né? Isso. Eu venderia. Vende a empresa e taca no I. Que é pra mim, deve ser o ralo final, né? Eu carco tudo no I ali. Então, pera lá, mas daí então a primeira dica pro cara que o cara tá ouvindo assim, pô, mas o programa é sobre, não tem aposentadoria, o que eu vou fazer? A primeira saída é pensar nessas 4 letrinhas e começar a se movimentar, então. Bota esse gráfico na tua frente e da onde tá vindo o meu dinheiro? Do E, do A, do D ou do I? De onde tá vindo o grosso do teu dinheiro? Aí, nós vamos entrar lá na... Se o grosso do teu dinheiro tá vindo do E, significa que você tá ferrado, porque a hora que você parar de exercer essa função, você vai viver daquela pensão lá, tá ferrado. É isso, né? É isso, que você tem que trabalhar para desenvolver o teu fluxo de dinheiro, cara. Você tem que ter múltiplas... O dinheiro tem que cair de múltiplas fontes, entende? Aham. Não vai cair de uma só. Por exemplo, se o cara tá sentado, só tem um emprego, perdeu o emprego, fodeu, não tem mais nada pra você fazer. Se não tem outras habilidades, por exemplo, você tem que desenvolver outras habilidades. Você tem um emprego, trabalho de engenheiro, de técnico, mas você tem que desenvolver outras coisas. Você pode dar aula, você pode vender um produto, você pode desenvolver uma empresa. Gravar um podcast. Você tá... Que é a estratégia da mosca, lembra que a gente conversou no programa anterior? É a estratégia da mosca, você tá... Uma hora você dá uma dentro, cara. Pra quem não ouviu, explica aí a estratégia da mosca. Então vamos lá. Tem a mosca e tem a abelha. Certo? Isso mesmo. Qual é o animal mais inteligente? Que tem uma estratégia mais elaborada? A abelha. A abelha. Aham. A abelha. Tá, daí foi feito um experimento. Pegaram uma garrafa, colocou numa sala escura, com a boca da garrafa pro lado escuro e com a garrafa fechada pro lado da luz. A abelha, como tem uma estratégia mais elaborada, faz planejamento estratégico, né? MBA, planejamento estratégico. Black Belt. Black não sei o quê. Porra, onde é que tá a luz? Vamos sair pra luz. Ela dá no topo e fica ali e morrem ali. Enquanto a mosca, que não tem estratégia nenhuma, não tem Black Belt, vai pra todo lado,
Deu 1 minuto, elas saem todas, escapam da garrafa. Aham. Ou seja, muitas empresas grandes aí nasceu na garagem, cara. Os caras lá, 2 caras loucos lá, e vamos dar um tiro, ver o que acontece, e o troço vai indo. Assim a gente tem E que não ser. significa, Se a gente for fazer, não por exemplo, significa plano. que toda empresa que nasce numa garagem dá certo, mas é que por ter tantas tentando, uma ou outra acaba dando certo, né? Sim, alguma coisa vai dar. Alguma coisa vai dar. É isso aí. Então, cadê o cara? Agora, se o cara ficar pensando só naquele emprego, focado naquele emprego, eu quero ser gerente, eu quero ser diretor, não sei o que, eu vou me submeter, eu vou me prostituir intelectualmente, porque empresa é uma prostituição só, todas são igual. Não vem com esse papo, já trabalhei em pequena, média, grande, privada, pública. Só muda as moscas, a merda é sempre a mesma. Isso não tem jeito, cara. Se o seu cara tá disposto a se prostituir e submeter, boa sorte. Mas é um nojo, cara. É. É nojento, cara. Agora, cara, então, vamos... Vai lá, trabalha e tal, mas fica de olho nas oportunidades que tem por aí. Tem bastante, cara. Porque ao mesmo tempo que a coisa tá bem feia, cara, também o mundo nunca teve tanta oportunidade, cara. Exatamente, né, cara? Nos momentos de bonança é que você tá ferrado, cara. Porque o jogo tá no tabuleiro, tá todo mundo ganhando, não tem espaço. O sucesso é um ônibus de 20 lugares com 50 pessoas dentro do ônibus. Não tem espaço pra todo mundo. Você pode estar super bem preparado e você não vai conseguir o sucesso. Você tem que ter um misto aí de preparo e oportunidade. E as grandes oportunidades nascem nesses momentos que a gente tá vivendo. Cara, porque vamos pra aquela teoria do copo, né, cara? O copo tá a metade, o copo tá meio cheio, o copo tá meio vazio. Ambos. Aquela história, enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Tava vendo essa manifestação que tá tendo em Curitiba aí, né? Do quê? Essa manifestação do Lula aí, né? Teve? Tem umas 1000 pessoas que estão acampadas lá, né? No acampamento, tá. No acampamento, e tem uns caras reclamando e brigando e gritam e não sei o que, né? E eu tava vendo que fizeram uma entrevista com os caras que eles estão alugando pro cara tomar banho, estão ganhando dinheiro, cara. Ué, tá certo eles, né, cara? Enquanto uns estão chorando, tem uns vendendo lenço lá. É isso aí. Tem uns reclamando, que eu tô ganhando dinheiro. Tem uns que tá alugando ponto pro cara carregar o celular. R$2, uma coisa assim, cara. Ó, que maneiro, né, cara? Outros estão vendendo sanduíche. Enquanto tem uns chorando, gritando lá, outros estão ganhando dinheiro. E é eleitor do Bolsonaro ainda, o cara teve. Eu sou eleitor do Bolsonaro, mas eu tô aqui ajudando os caras, comprando R$2 por banho. Mas, cara, se você parar pra pensar, a gente fala tanta coisa, né, Lorival? E volta sempre no mesmo ponto. Que a gente começou lá no começo, lá da ideia da criancinha americana. Não tem aquela história? Se venham a te dar um limão, faça o quê? Uma limonada. Então a criança lá tem os limão, fala, vou ganhar uma grana, faz uma limonada e vende, né? Sim. Essa ideia de limonada é interessante porque você pega 2, 3 limões, você espreme numa jarra de 2 litros de água, coloca açúcar. Se você parar pra pensar, tem muito menos limão que qualquer outra coisa ali. Isso significa que você não precisa ter uma massa crítica tão grande de algo para você vender algo, né? É muito mais a venda e a imagem. É doce, tem uma jarra bonita. É muito mais isso do que o limão que tá ali dentro, você concorda? E o percentual de limão ali é nada. 5%. 5% limão, Sim. O resto é conversa. E você tem que transformar essas coisas ao teu redor em renda, né? Inventando um negócio e tal. É que assim, isso também é assustador para quem tá escutando, porque vamos falar, né, Lorival? Se todo mundo for empreendedor, o que vai acontecer? Vira nos Estados Unidos. Não, o que vai trabalhar pra quem daí, porra? Mas fazer o quê? Sempre vai ter os caras que vão estar começando, que precisa trabalhar pra aprender. Mas tem gente que não tem perfil pra isso, Lorival. Tem gente que não quer, cara. Sim. O que não dá pro cara ouvir aqui e falar assim, quase 4 letras ali, eu tenho que ser D. Não, cara, se você não tem preparo ou talento, não seja o D. Exatamente. Porque o D, você tava falando que o A é o mais fudido, mas, cara, o D também é foda, hein? Correr todos os riscos trabalhistas, ter todo o ativo lá de uma empresa. Vamos jogar uma padaria, o cara tem todos os ativos na mão, o cara vão colocar ele no pau.
se acontece alguma coisa lá. Às vezes o cara nem fez nada de errado e a Justiça do Trabalho sempre dá causa ganha pro empregado. O cara tá com todos os riscos na mão, cara. Por Não isso vale a pena no Brasil o cara ser dono de nada. Não, por isso que eu prefiro especular na bolsa. Né? Não tem funcionário, não tem CLT, não tem nada. Não tem estoque, não tem cliente, não tem logística, não tem nada. É eu, uma tela de computador e a minha estratégia. É o meu negócio ideal. pra mim. Porque tem negócio ideal pra cada um, né, cara? É verdade, claro que é. Daí o cara vai querer se meter? Não se meta. Vai lá, continua empregado. Vai investidor, vira investidor, cara. Investidor serve pra todo mundo. É verdade. Né? Pega o teu capital que você tá ganhando lá e tá convertendo ele pra balança, porque assim, esse dinheiro que tá lá no E, no A, seja por onde for que ele esteja entrando, ele também sai num outro lugar que é um ralo chamado gasto, né? Quanto menos ele tiver o gasto e sobrar esse dinheiro pra ele jogar pras outras letras, mais ele vai estar se preparando. Que é aquela questão dos 10%, né, cara? Que você tem que ter o hábito de guardar 10% que você ganha todo mês, cara. Isso aí é um hábito que você tem que... É importante. Uma vez eu fui dar uma palestra na faculdade e queriam me bater lá dentro. Por quê? Eu falei, perguntei, quem aqui guarda 10% do que ganha todo mês? Ninguém levantou a mão, cara. Eita! Porque veja bem como é que eu vou guardar, porque eu ganho pouco e não sei o que. Eu falei, mas você tem que guardar 10%, tem que viver com 90%. Porque eu falei, então vocês vão morrer tudo pobre. Putz, cara, queria me bater. Eu também sou louco de ignorante, né, cara? Não devia ter falado. Mas não tem. Mas é a verdade, você falou a verdade pra eles, né, cara? Porque assim, quem é que mais tem que guardar o dinheiro, você acha? É o cara que menos tem, né? Sim. Ele é o cara que mais precisa guardar. É um hábito. Mas esse é um hábito, cara. Você tem que adquirir esse hábito. É um hábito, você tem que adquirir esse hábito. E não é fácil. Eu vou dizer, eu não tenho mês que eu não consigo, cara. Faz tempo que eu não. Mas o certo é pegou dinheiro na mão, cara, 10%, pague primeiro você mesmo. É um conceito do pai rico e pai pobre, que é guardar os 10%. Legal. Do Aí Ribeiro, ele fala que pague o dízimo, Deus, né? Que Deus está dentro de você. Então o dízimo tem que ser pago pra você. Gostei. Essa gostei. Aí Ribeiro é foda, né? Que ele coloca Deus, né? Tem o D, o eu e o S, né? Então, o eu tá dentro de Deus. Então você tem que dar o dinheiro pra você. Esses 10% é pra você. O cara é foda. Legal. Mensagem final, então? Mensagem final, fique esperto. Abre o olho, cara, abre o olho. Eu realmente espero um dia que você seja livre, que todos sejamos livres, que nosso sonho de liberdade nunca morra. Um verdadeiro abraço a você. Tchau. Obrigada por ter escutado o BizuCast. Até a próxima!